Há 20 anos, estreou-se um dos filmes de maior sucesso baseado na fé cristã. Agora, 2 décadas depois, surgiram notícias que surpreenderão muitos cristãos que apreciaram aquele primeiro filme. Mas antes de entrar em detalhes, ouçam isso. Atualmente, estamos sendo testemunhas de um simbolismo que, embora não seja novo, parece ter se intensificado. É um fenômeno que já vimos antes, mas agora se apresenta com uma frequência e volume que realmente parecem sem precedentes, especialmente em videoclipes e outros tipos de conteúdo. O que vocês acham disso? Por que acham que isso está acontecendo? Pessoalmente, considero que é uma tendência que se acelerou nos últimos anos. Eu entreguei minha vida ao Senhor em 2009 e desde então sempre tive a sensação de que algo não estava bem em todo esse panorama. No início, não podia identificar com clareza, mas quando comecei a analisar isso de uma perspectiva mais ampla, percebi que tudo parecia apontar, de uma forma ou de outra, para uma figura sombria que conhecemos, segundo a Bíblia, como Satanás ou o adversário. É um ataque de 2 frontes. Por um lado, temos representações explícitas, como o que se mostra em um videoclipe recente, uma criatura de 2 chifres com escamas negras, uma imagem que mesmo os não crentes identificam como demoníaca. Isso não está sujeito a debate. Mas, por outro lado, também há um trabalho mais sutil, onde até mesmo algumas pessoas dentro da igreja, que aparentemente vivem como cristãos, na verdade, terminam servindo aos propósitos do inimigo. Quando observamos o entretenimento secular atual, há um tema recorrente, um padrão claro de mensagens e simbolismos que buscam normalizar aquilo que a Bíblia assinala como ímpio e mau. Reflexionemos sobre isso. Em 2004, estreou-se A Paixão de Cristo, um filme que ilustrou as últimas 12 horas da vida de Jesus de Nazaré, no dia de sua crucificação em Jerusalém. Desde então, realmente, não vimos outro filme cristão alcançar o nível de sucesso que teve A Paixão de Cristo. No entanto, em contraste, desde aquele ano, temos sido testemunhas de um notável aumento de conteúdo com temas que muitos consideram relacionados ao anticristo. Apesar desse panorama, há uma notícia que pode alegrar muitos cristãos. Recentemente, foi informado que Mel Gibson foi visto em várias localidades europeias, procurando locais para filmar a esperada sequência de A Paixão de Cristo. Isso é emocionante porque, sejamos sinceros, a indústria do entretenimento secular está infestada de blasfêmia contra Deus, zombaria em relação ao cristianismo e todo tipo de conteúdo que promove valores ímpios. O portal Christian Post publicou um artigo intitulado Satanás em Hollywood, porque o rápido aumento de temas diabólicos no entretenimento é importante. Algumas das linhas mais chamativas dizem demônios, Satanás, maldade. Esses temas aparecem cada vez com mais frequência em canções, videoclipes, filmes. O que isso significa e por que isso importa? A realidade é que o adversário não se apresenta apenas como uma figura demoníaca tradicional, mas também se disfarça de anjo de luz, algo belo e glorioso. Isso foi ressaltado em uma resenha recente do videoclipe de Doja Cat, onde a artista assume uma imagem demoníaca. Nessa análise, foi citado 2 Coríntios 11:14, que diz: Satanás mesmo se disfarça como anjo de luz. Além disso, um artigo da Newsweek intitulado Satanás está se tornando moda, o infernal na cultura pop estadunidense, assinala como esses temas estão à frente e ao centro em filmes, séries, podcasts e até mesmo livros para crianças. Atualmente existem clubes escolares dedicados a Satanás e inclusive, tem divisões políticas. Além dos filmes e livros, também há videogames que glorificam essa temática. Uma dessas organizações satânicas é até mesmo reconhecida como igreja pelo IRS e pelo sistema judiciário dos Estados Unidos.
algo que muitas igrejas cristãs nunca precisaram solicitar. A Bíblia é clara em relação a essa luta. Em 2 Coríntios 10, 3-5 lemos: Pois, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Reflexionemos profundamente sobre esse versículo, pois nos lembra que nossa luta não é apenas contra o visível, mas contra poderes e principados nos lugares celestiais. Esse é um dos passagens das Escrituras que realmente nos ajudam a colocar as coisas em perspectiva. A Bíblia nos ensina aqui que, embora vivamos desse mundo, não lutamos nem devemos lutar nossas batalhas como o mundo faz. Lucreias o no. Há forças espirituais trabalhando atrás da cena, forças de luz e escuridão que buscam influir no coração humano, seja a favor ou contra Deus. Quero que você considere isso. A Bíblia não registra incidentes de possessão demoníaca para nos assustar. Esses relatos nos mostram o ódio e a maldade do inimigo, mas mais importante ainda, destacam o poder e a vitória de Jesus em numerosos relatos do Novo Testamento. A Bíblia nos diz que Jesus repreendeu os espíritos imundos com autoridade. Ele não confrontou os demônios igual a igual. Jesus sempre agiu desde uma posição de poder e domínio. Hoje, nós também podemos caminhar nessa mesma autoridade a que vem com o nome de Jesus Cristo. Quando vemos imagens como as que se apresentam em certos videoclipes ou no entretenimento em geral, devemos nos perguntar: que mensagem estão transmitindo? Que ideologia está sendo celebrada? Deixe-me perguntar isso a você como cristão. Como você pode justificar ouvir um artista que utiliza imagens diabólicas em suas apresentações ou videoclipes? Há uma crescente preocupação entre os crentes sobre as referências ao ocultismo e à adoração satânica na indústria do entretenimento. Essas imagens e temas se tornaram comuns e nesse vídeo vamos aprofundar nas intenções obscuras e na agenda satânica que se esconde atrás de muita música. Por exemplo, o renomado rapper Eminem, em sua canção Evil, diz: "Malvado sim, sou tão malvado, podrido até a medula, um cérebro retorcido. Sou tão malvado, é óbvio que não sou como outras pessoas." Em outra canção, intitulada Lucifer, declara: "Meus seguidores são como uma seita satânica. Sim, me escutam como quando Manson falava: sou Lucifer." Essas declarações não são apenas letras, são exemplos claros de como o espírito do anticristo opera nesse mundo. Muitas coisas que são produzidas e celebradas em nossa sociedade vão diretamente contra o que é bom e santo. A Bíblia nos adverte claramente em 1 João 4,3: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, o qual vocês ouviram que vem e que agora já está no mundo." Nos tempos dos juízes, quando Israel vivia em um estado de anarquia, cada um fazia o que bem entendia. Durante esse período, a idolatria e os sacrifícios de crianças eram comuns. As mulheres eram tratadas como objetos e os altares pagãos estavam cheios de maldade. Um exemplo dessa decadência moral se encontra no trágico relato de Juízes 19:20, que menciona uma concubina, uma mulher que vivia com um homem, mas com um status inferior ao de uma esposa. Essa concubina viajava com um levita e, em uma parada para descansar, ocorreu uma série de eventos horríveis. Os homens da cidade abusaram dela até levá-la à morte. Embora haja aspectos dessa história que sejam difíceis de entender, o que fica claro é a maldade e a anarquia que reinavam em Israel. Embora as leis de Deus estivessem em vigor, todos viviam segundo o que consideravam correto a seus próprios olhos. Hoje em dia, vivemos em uma época similar. O pecado está em todas as partes e sua aceitação é cada vez mais comum.
Você pode ligar um computador e acessar pornografia de qualquer lugar. Pode ligar a televisão e encontrar notícias cheias de ódio e violência. Até mesmo pode ir ao médico e realizar procedimentos sem considerar o impacto moral ou espiritual que possam ter. O que antes era considerado incorreto agora é celebrado como correto. Embora talvez não estejamos imersos em um pecado tão profundo como o dos tempos dos juízes, a anarquia ainda está presente em nosso mundo. O pecado é fácil de encontrar, barato e acessível. A definição bíblica de anarquia é clara. É a rebelião deliberada, consciente e voluntária contra as leis de Deus e do homem. Ante isso, devemos estar alertas e recordar que, como cristãos, não somos chamados a nos adaptar às trevas, mas a ser luz no meio da escuridão. Agora me pergunto, será que a maioria das pessoas se dá conta de que a anarquia é como o ar que respiramos nesse mundo? A Bíblia fala de anarquia com bastante frequência. A verdade é que precisamos de leis. Sem elas, o mundo seria um caos sem consequências. Muitos pensam que as leis de Deus são opressivas, mas na realidade essas leis foram implementadas para nos proteger e beneficiar. Por exemplo, quando Deus nos manda não cometer adultério, o faz porque sabe que é o melhor para nós. Ao cometer adultério, destruímos nossas relações com nosso cônjuge e prejudicamos aqueles que nos rodeiam. Por outro lado, quando obedecemos ao mandamento de amar ao próximo, construímos relações saudáveis e harmoniosas. No entanto, o problema reside no fato de que muitas pessoas veem essas regras como restrições em vez de bênçãos. Hoje, vivemos em uma época em que essas leis são ignoradas. Isso é o que a Bíblia chama de anarquia. Um exemplo antigo de anarquia se encontra no livro de Juízes, onde cada um fazia o que bem entendia. Agora surge uma pergunta crucial. Como pode um cristão manter-se aceso e fervoroso enquanto vive em uma sociedade sem lei? Em Mateus 24:12, lemos: "E por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará." Esse versículo não só descreve um problema, mas também aponta para a solução. Para resistir à anarquia, não devemos permitir que o amor em nossos corações se esfrie. Mas esse amor não é um amor geral, pois mesmo as pessoas sem lei amam a seus cônjuges, filhos e amigos. O amor ao qual se refere Mateus 24:12 é o amor por Deus. Imagine isso. Você está em uma casa completamente escura, sem luz de lua, estrelas, faróis acesos ou até mesmo um carro que passe perto. Se você acende uma luz, por pequena que seja, essa luz vence a escuridão. A escuridão não pode superar a luz. Enquanto mais luz houver, menos espaço restará para a escuridão. Da mesma forma, o amor por Deus é como essa luz que eclipsa o obscuro desejo de anarquia. Então, como podemos permanecer acesos por Deus em tempos de anarquia? Isso se trata de passar tempo com Ele e permitir que seu amor nos transforme. Isso levanta uma pergunta importante. Você está passando tempo com Deus? Se você está ouvindo isso, este pode ser um grande ponto de partida. Ouvir a palavra de Deus ensinada e pregada é excelente, mas deve ser mais do que isso. Você está dedicando tempo para buscar a Ele em oração? Você está lendo sua palavra regularmente? Você está se reunindo com uma comunidade cristã para que o Espírito Santo trabalhe em você através da vida dos outros? Se não estiver fazendo isso, você corre o risco de que seu amor por Deus se esfrie. Para combater a anarquia que ameaça crescer em nossos corações, devemos permitir que a luz da presença de Deus esteja ativa em nossas vidas todos os dias. Outra pergunta que devemos nos fazer é: estamos preparados para o pior? Na última década, cada vez mais pessoas se preocupam com desastres apocalípticos. Entre distúrbios políticos, uma pandemia global, desastres naturais, eclipses solares e outras señales. Muitos sentem que o fim está próximo.
A comunidade Prepper cresceu exponencialmente, com pessoas se preparando para enfrentar catástrofes políticas ou naturais. No entanto, muitos outros se perguntam se o fim do mundo, tal como o descreve a Bíblia, está próximo. Eles se preocupam com a falta de alimentos, a violência extrema e as condições ambientais hostis e buscam estar preparados para sobreviver. Mas a pergunta mais importante é: estamos preparados espiritualmente para o retorno do Senhor? Preparar-nos para o dia do juízo final não significa apenas armazenar recursos ou construir refúgios. Significa assegurar-nos de que nossas almas estão preparadas e que vivemos cada dia em obediência a Deus. Algumas pessoas pensam que construir bunkers, abastecer-se de comida e munições, ou até mesmo acumular bíblias e materiais religiosos, é a forma mais inteligente de se preparar para tempos catastróficos. Outros, sejam ou não preppers, estão consumidos pela preocupação constante sobre o fim do mundo. Muitas pessoas religiosas e irreligiosas estão convencidas de que a guerra nuclear está prestes a destruir tudo. Outros acreditam que o aquecimento global causará o colapso do planeta em um futuro próximo. Entre os crentes na Bíblia, alguns estão seguros de que as profecias bíblicas estão se cumprindo ante seus olhos. Eles comparam a Bíblia com os títulos das notícias, convencidos de que o fim está próximo. Para eles, o chamado relógio do juízo final é um lembrete constante de que o Apocalipse parece estar à esquina. Mas, se apagarmos esse ruído por um momento e acudirmos à palavra de Deus, podemos encontrar uma maneira correta de pensar sobre os tempos difíceis e até mesmo sobre o fim do mundo. Quando fazemos isso, descobrimos que a Bíblia nos promete que o mundo, de fato, chegará ao seu fim. Também aprendemos que devemos estar preparados para esse momento. No entanto, nossa atitude e preparação marcam a diferença. Em primeiro lugar, é útil considerar o que Jesus disse sobre o tempo do fim. Muitas pessoas se preocupam e se inquietam, tentando determinar quando Jesus retornará. No entanto, Jesus mesmo deixou claro em Mateus 24, 36 a 39. Mas do dia e da hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, senão somente meu Pai. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus afirma claramente que ninguém sabe o dia nem a hora de seu retorno, nem mesmo os anjos do céu, senão somente o Pai. Isso significa que não existe um mensagem secreto codificado que possamos decifrar para saber quando Jesus voltará. Ele não quer que gastemos nossa energia buscando sinais, mas que vivamos preparados constantemente. Em Mateus 24:42, Jesus exorta: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. O fato de não conhecer o momento exato de seu retorno não significa que não possamos estar preparados. No entanto, essa incerteza muda nossa forma de nos prepararmos. Jesus não nos chama a nos prepararmos para sobreviver condições catastróficas, nem a construir bunkers para nos proteger de um apocalipse físico. A preparação a que Jesus nos chama é espiritual, fidelidade e obediência. Não importa se o fim do mundo está a milênios de distância ou se está a apenas dias. De qualquer maneira, o cristão deve viver fielmente ao Rei Jesus. Isso implica nos desfazermos do pecado, crescer em nossa fé, adorar ao Senhor e proclamar o Evangelho ao mundo. O apóstolo Paulo oferece uma perspectiva poderosa sobre esse tema. Enquanto estava na prisão, enfrentando a possibilidade de ser executado, escreveu aos Filipenses:
conforme ao meu anhelo e esperança de que nada serei envergonhado, antes bem com toda a confiança, como sempre, agora também será magnificado Cristo em meu corpo, ou por vida ou por morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganância. Filipenses 1:20-21. Paulo não se preocupou se morreria ou viveria. Em qualquer caso, decidiu honrar a Cristo. Se tivesse que morrer, o faria sendo fiel ao Senhor. Se lhe fosse dado mais tempo de vida, o dedicaria a servir a Jesus. Essa é uma perspectiva que deveríamos adotar. Se só nos restam dias até o retorno do Senhor, usemos esses dias para servi-lo e compartilhar sua mensagem com outros. Se seu retorno está há anos, décadas ou mais, aproveitemos esse tempo para crescer em nossa fé e cumprir seu propósito. Em todo caso, vivamos servindo ao Rei Jesus. Se o fazemos, sempre estaremos preparados para seu retorno. Compartilhe essa mensagem. Que Deus o abençoe abundantemente.